Então, joia, vamos lá. Obrigada, tá, Lu? Bri. Como eu falei, é um projeto desde 2019, e aí sempre a gente fica procurando uma. Primeiro, boa noite a todas, né? Desculpem. Boa A gente noite a sempre fica todos e a esperando. todas. Rogério também está aí. A todos. A gente fica esperando o melhor momento, a gente fica, um dia vai dar, deixa melhorar isso, deixa melhorar aquilo. Eu disse, não. Eu vou fazer assim mesmo, vou fazer com o que a gente já tem, com a mão, com os amigos, com os parceiros, com as pessoas que realmente fazem sentido tá tocando aqui. E obrigada, Lu, obrigada. É uma honra tê-la aqui no nosso projeto. Como eu falei, não é uma coisa minha, é nossa. É um movimento que vai se estender porque todo mundo tem algo para contribuir. É verdade. É uma honra também ter recebido esse convite. Preparei um negócio aqui rapidinho, porque é como você falou, né, quando você me convidou. A gente sempre tem aquilo que a gente precisa aprender e aquilo que a gente pode contribuir. E às vezes a gente acha que o que a gente sabe é pouco, porque a gente já faz, já é fácil, já é fluido. Mas às vezes aquilo que eu posso oferecer e que você vai ouvir, você até já sabe, mas não está praticando, até deixou um pouco esquecido, porque a gente sabe que a nossa profissão como corretores de imóveis, ela é múltipla, né? A gente atende o cliente, de um jeito muito completo, a gente trabalha com sonhos, né? É o sonho de mudar de casa, é o sonho de para uma casa maior, de comprar uma casa na praia, de comprar um terreno para construir, de vender um patrimônio de família para poder investir em outra coisa. Então, é tanta coisa que a gente vê em forma de sonhos, né? E às vezes a gente acaba deixando de fazer uma coisinha ou outra. Então, essa conexão é sempre muito importante. Então, eu quero agradecer, sempre estou à disposição, é sempre um prazer estar com vocês. Falar um pouquinho de mim. A minha primeira formação, eu sou comunicadora desde 96, já tenho um tempinho quando entrei na faculdade, e segui por essa minha primeira profissão. E como comunicadora, eu sentia falta de entender um pouco mais sobre pessoas, né? Eu chegava às vezes para fazer uma matéria ou para fazer um material promocional de algum lugar. E aí eu via que as pessoas sempre tinham histórias para contar, mas cada uma contava de um jeito, às vezes um fato que acontecia. Se eu conversasse com cinco pessoas diferentes, eu ouvia cinco versões diferentes daquela mesma história. E isso começou a me intrigar e eu comecei a estudar sobre comportamento humano, principalmente o desenvolvimento da inteligência emocional. E aí eu fui estudando, mas sempre para aplicar na minha comunicação. E também me apaixonei por esse mundo que é a gente, né? A gente estudar a gente mesmo. Ó, chegando André também, seja muito bem-vindo. E aí a vida sempre surpreende a gente. Quando eu pensei que eu estava bem, já estabelecida e satisfeita com tudo aquilo que eu já fazia profissionalmente, veio a corretagem como um convite desafiador, porque eu nunca tinha vendido nada. Eu conheço muitos colegas corretores que normalmente vêm de uma história de que já vendiam algo. Vendia alguma coisa na faculdade para completar o dinheiro, vendia Mary Kay, vendia alguma linha de cosméticos, de estilo de vida e tal, vendia consórcio. Eu nunca tinha vendido nada, 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 nada. E aí fui estudar. Tirei meu CRES, me apaixonei por esse mundo, porque eu entendi que não é venda, né? É muito mais do que isso. É como eu falei, é trabalhar com sonhos. E aí, esse título, né? Eu tô aqui com a pesca, ó. Eu fiz uma apresentaçãozinha, só que eu não consegui dividir a tela, então eu vou pescar aqui no meu celular. Esse tema, o corretor do agora, né, é porque baseado nisso que eu estou falando. É tanta coisa que a gente tem que dar conta como corretor, seja quem trabalha sozinho, seja quem trabalha associado, seja quem trabalha em imobiliária. A gente tem que dar conta de muitos detalhes, né? E o corretor do agora, ele tem que focar, como qualquer profissional de qualquer área, ele tem que focar no que mais importa, né? Então, o minimalismo, ele é muito importante, a alta performance e as conexões, né? Sem isso daqui que a gente está vivendo hoje, né? O nosso grupo e as conexões que cada um tem dentro das suas imobiliárias, dentro das suas redes, a gente sabe que fica muito mais difícil e demorado a gente concretizar um negócio, né? É muito raro, acontece, né? É muito raro, mas acontece bastante.
Mas é muito raro a gente ter um negócio totalmente com um corretor somente envolvido. Normalmente um tem o imóvel, o outro tem o cliente, e aí ou dois ou três também tem que se envolver nessa operação, a depender do tamanho, a depender da quantidade de conexões que sejam importantes para chegar naquele comprador ou naquele imóvel. Então a gente vai se desdobrando aí em muitos. E quando a gente foca só naquilo que a gente é bom fazer e cria conexões e redes para tudo mais flui. Ó, chegou Mira também, seja bem-vinda, muito boa noite. Então, eu coloquei aqui, ó, estamos vivendo uma revolução silenciosa do mercado imobiliário, onde não basta vender imóveis, mas criar experiências, promover qualidade de vida e impactar positivamente as cidades e pessoas, né? Aí, o que que eu estava pensando quando eu falei um pouco sobre isso? Eu estou com um lançamento, por exemplo, né? E esse lançamento, ele é um condomínio de lotes. E aí, as pessoas que vêm ver esse condomínio de lotes para investir ou para morar, elas querem saber, como qualquer outro empreendimento que a gente vai vender, seja já usado de lançamento, a gente percebe o quê? A pessoa quer saber o que que acontece naquela cidade, naquele bairro, como é que é o estilo de vida, como é que é a noite, como é que é o dia, como é que vai ser a vida dela caso ela escolha morar ali, ou caso ela escolha investir ali. Né? Então, por que não criar experiências? Então, por exemplo, quando os clientes eles vêm ver aqui esse condomínio, eu faço questão de levá-los no melhor restaurante da cidade, de levá-los à praia. Para quem não sabe, eu moro na Linha Verde, em Massarandupiol, uma cidade linda, muita natureza ao redor, muitas famílias muito bacanas, é uma comunidade realmente, e eu sou apaixonada por esse lugar. E aqui a gente consegue estar conectado com a natureza, que é isso que eu escolhi para mim também, né? Todos os imóveis que eu vendo, eles têm conexão com a natureza e conexão com o estilo de vida, né? Então, pensando nisso e pensando nas pessoas que vêm comprar, quando elas chegam aqui para ver o lote, aí eu mostro também a praia, o rio, o acesso à cidade, o artesanato local, a cultura local, as feiras que acontecem, as artesãs, as histórias que a cidade tem para contar. E é impressionante como isso agrega tanto valor. Ainda mais numa vida corrida. E mais, eu faço isso num roteiro pequenininho, para que também não ocupe o dia todo da pessoa, né? Exatamente porque a vida está corrida, a pessoa quer conhecer naquele primeiro momento tudo isso, mas ela não quer levar o dia todo. Algumas querem até levar 2, 3 dias. Falam para mim, não, Lu, eu não quero ir embora hoje, não. Eu quero ficar por aqui, me arranjo uma pousada, porque eu quero conhecer um pouco mais. Mas ok, a gente faz a nossa parte oferecendo aquela degustação, né, de tudo que a gente tem no entorno, seja num grande centro ou numa cidade menor como a que eu moro. Mas se a pessoa quiser explorar mais, ela tem essa possibilidade, né? Então, aí eu deixo aquela reflexão, né? Como é que a gente pode ser corretor mais humano, mais conectado e mais essencial na vida do nosso cliente? A minha maneira, né, uma das minhas maneiras, como eu estava falando em relação a esse empreendimento e a alguns outros que eu trabalho, é isso, é criar experiências, é fazer a pessoa visualizar como se ela estivesse morando já naquele lugar, visualizar como seria trazer a família, os amigos, as pessoas mais importantes, ou pessoas que gostam. Eu hoje atendi um cliente que ele mora fora do Brasil, ele está por aqui. E ele estava dizendo, eu gosto de viver sozinho, mas eu gosto de receber minha família. Então ele já pensa em comprar um lote para fazer alguns bangalôs. Então, assim, a gente vê como é que funciona a cabeça desse cliente e tenta promover experiências reais e curtas, né? Um almoço, como eu falei, é um passeio, leva na praia, leva numa vila, leva em algum lugar, uma associação que tenha perto. Lugares mais urbanos, quando eu vendia muito em Lauro de Freitas, eu gostava muito de levar naquele ambiente que eu estava ali. Então, tinha academias, faculdades, escolas, restaurantes, e várias outras coisas que conectavam o estilo de vida de cada cliente, né? Então,
que você pode fazer aí com o seu cliente que não é só mandar um catálogo, né, ou um link? Eu vejo muita gente que fala comigo, muitos colegas falam comigo assim, ah, Lu, eu não vendi, eu mandei tanto link para. Oi, alguém quer falar? André? Quiser falar, pode falar, viu, gente? Mas aí, voltando, a pessoa, eu já ouvi alguns corretores falando comigo assim, ah, Lu, eu mandei tanto link para aquele cliente e ele não comprou, vê aí o que que você pode fazer. E quando eu falo com a pessoa, ela acaba comprando algum imóvel daqueles links que aquele corretor já tinha mandado. E aí eu ouço muito do cliente o seguinte: não, é porque eu não tinha entendido que esse imóvel era legal assim. Eu não tinha entendido que do lado desse imóvel tinha a faculdade. Aconteceu isso com um cliente meu, né? Ele mora no interior, ele comprou lá em Lauro de Freitas. A filha dele estava entrando na faculdade. E apesar de ser o interior perto, ele não queria essa ida e vinda diária da filha, né? Então ele queria um imóvel pequeno, de um condomínio muito em conta, sendo que fosse um condomínio funcional que tivesse academia, piscina, estacionamento e tudo mais, toda a estrutura, né? E que fosse perto da faculdade. E esse corretor tinha mandado um link exatamente de um imóvel assim. Só que não explicou que andando dava 5 minutos da faculdade. Não explicou que a academia dentro do condomínio era legal e que fora do condomínio a academia mais próxima estava a 8 quilômetros. E todas essas coisinhas assim que conversando com o cliente, criando essas experiências, chamei ele para ir no condomínio, chegou lá. Fui com ele em cada parte, fui com ele na faculdade andando, e aí nesse caminho andando a gente vai conversando. Aí você vai me dizer assim: nem todo cliente tem essa disponibilidade, né? E é verdade. Quando a gente percebe que aquele cliente. Ah, pensei que era. Ah, sim, tem uma solicitação. Jamile, seja bem-vinda. Quando a gente percebe que aquele cliente não tem aquela disponibilidade, a gente tenta ser um pouco mais incisiva. Mas ainda assim, eu acho importante que a pessoa visualize quando ela estiver morando ali, ou quando estiver colocando a filha para morar ali, ou seja lá o que for. Muita gente hoje investindo, né, para alugar por temporada, alugar por diária. Como é que seria essa vida real? E aí eu percebo que quando a pessoa conecta com isso, ela fica mais propensa a comprar. Ou alugar, né? Tem gente que vem por aluguel, porque o meu foco é venda. E aí, eu coloquei aqui uma outra provocação. O cliente não quer só um imóvel, ele quer um estilo de vida, ele quer segurança, ele quer uma história. E por isso a gente tem que ter foco em personalização extrema. Mesmo se você só tiver 5 minutos com seu cliente, personaliza um material para ele, chama ele pelo nome, pergunta o nome da esposa, da filha, de alguém que seja importante, inclui isso no seu atendimento, né? A experiência de compra transformadora, que é isso que eu estava falando, é levar ele andando na faculdade, é levar ele na praia, no caso de vir aqui. Enfim, é ver o que que conecta com a história daquele cliente, a demanda daquele cliente para poder atender. E a conexão humana, mais forte do que a técnica. É isso que eu estou falando. Não é mandar um link, não é mandar um texto pronto. Hoje, com o chat GPT, que é muito maravilhoso, a gente está com pressa, joga lá o chat, manda lá o post pronto do Instagram para a gente, né? É maravilhoso. Só que a gente tem que adaptar, a gente tem que colocar nossa essência, as nossas palavras, porque senão fica aquele negócio robotizado, né? Não fica tão legal assim. E o cliente percebe, viu? Assim como a gente está usando inteligência artificial, o cliente também está. Muitos clientes também estão, né? E a sustentabilidade como um diferencial, eu acho importantíssimo. Hoje, o mundo não está aguentando mais tanto lixo, tanta desordem, tanta irresponsabilidade. Então, ainda que seja um ambiente não sustentável que você esteja vendendo, quando eu, pelo menos, toda vez que levanto essa bandeira, o cliente se interessa, né, como um lugar responsável para ele viver, para ele investir, para que ele tenha longevidade com esse investimento, que querendo ou não, a gente sabe que o que a gente vende é investimento para muita gente, né? Olha aqui, André voltou, seja bem-vindo, André, acho que tinha caído. E aí eu coloquei aqui três coisas bem importantes, né, do corretor do agora. Dentro daquilo que eu acredito, né? Uma estratégia minimalista. Por quê? Já reparou que se a gente fizer gosto, a gente fala com 50 pessoas, a gente visita 50 clientes e no final das contas a gente não se conectou com ninguém?
Então tem que ter cuidado com isso. Isso eu digo para mim todo dia, viu? Porque eu adoro gente, eu adoro falar, eu adoro conversar, adoro ouvir, adoro visitar, mas aí chega no fim do dia você fala assim, meu Deus, como é que era aquele apartamento ou aquela casa? Você já misturou tudo. Então, muito mais vale a atenção plena, né? Uma coisa de cada vez, do que tudo ao mesmo tempo. Aí, como é que eu faço isso? Eu não dou conta, nem eu e nem nenhum de nós aqui. Não damos conta de fazer tudo. Então, a minha área de atuação hoje é a linha verde, basicamente da Praia do Forte até Baixio. Se está dentro da minha área de atuação, maravilhoso. Se não tá, eu vou pegar um de vocês aqui, uma pessoa da minha rede, vou ligar e vou dizer: olha, Nahara, tem um imóvel aqui em tal lugar que está fora da minha área de atuação, mas está na sua. Você quer pegar? Ou tem um cliente que ele precisa de um imóvel que está na sua área de atuação. Você pode atender? E assim a gente vai, como é o normal, a gente vai se multiplicando, o cliente vai ficando feliz e as coisas vão fluindo melhor. Então, eu acho, né, que menos é mais. E tem um nicho, né? Como eu falei, o meu foco são imóveis que estão conectados à natureza e a um estilo de vida. Qual é o seu nicho? Você tem? Porque eu vejo também, ainda hoje, muita gente que vende tudo. Vende Minha Casa Minha Vida, vende a casa de 20 milhões, vende apartamento, vende no interior de não sei aonde, vende na grande capital. E aí, no final das contas, a pessoa vai e volta 50 vezes todo dia para lá e para cá, gasta não sei quantos quilômetros e não para quieto e não sabe direito o que que tem naquela cidade, naquele bairro, né? Não se aprofundou naquele estilo de vida ali porque simplesmente não parou para focar num lugar só, num nicho só. Então, eu acho isso bem importante. Outra coisa é a conexão humana e a rede de valor, né? Relacionamento, gente, é o que vende. A gente sabe disso. Todos nós aqui sabemos disso. Não adianta você ter a casa mais maravilhosa do mundo, a não ser que seja uma sorte da vida, porque acontece também, né? Aquela pessoa que surge do além e ela fala: eu quero essa casa que você tem para vender, e é essa. Aí pronto, já veio tudo fácil. Essas sortes que a gente dá de vez em quando, no geral, a gente vai vender para pessoas que confiam na gente, que confiam no processo quando está na nossa mão, ou então que confiam naquele colega que você vai se associar. Então, isso é bem importante. E o desenvolvimento contínuo, né? Aprender sempre técnicas de vendas, também técnicas de pessoas sociais, urbanísticas, né? E o corretor que impacta positivamente a sua cidade. Isso também eu vejo que é bem importante. Quando você chega num lugar, aquele corretor que é posicionado ali, se ele impacta positivamente aquela região ali, ele é melhor recomendado, né? E que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, quero fazer uma pergunta agora para quem quiser levantar a mão aí e fique só na reflexão. Às vezes tem gente tímida, mas acho que aqui não é o caso. Qual é o seu maior diferencial como corretor hoje? Quem quer falar? Se vou beber uma aguinha. Quem quer falar? Então, fica aí com essa reflexão, porque é esse seu maior diferencial que vai fazer você ter melhores resultados, né? O que que você precisa eliminar hoje para você evoluir na sua carreira, né? Ah, voltando à pergunta inicial, à primeira pergunta, qual é o meu maior diferencial como corretora hoje? É esse que eu falei para vocês, é personalizar, é criar experiências reais, né? É ouvir o meu cliente, é andar no mesmo time que ele, entender que ele quer aquilo ali e é aquilo ali que eu vou encontrar para ele, ou algo adaptado dentro das melhores condições que ele poderia imaginar, né? E aí, o que que eu precisei eliminar quando eu quis dar o próximo passo? Eu precisei eliminar isso de querer fazer tudo. Então, eu hoje sempre. Ó, Nahara levantou a mão. Deixa eu ver, acho que eu tenho que abrir seu. Pode falar. Concluir aí, pode concluir, Lu, por favor, que você falou, você estava falando uma informação importante, que é uma das coisas que você teve que eliminar. Sim, eu tive que eliminar essa coisa de querer fazer tudo, né? Então, hoje, primeiro, eu tenho um nicho, eu tenho uma área de atuação e eu sei aquilo que eu sou boa e aquilo que eu não sou. Então, por exemplo, toda a parte de burocrática, eu tenho um despachante, eu tenho um advogado. Aí o pessoal fala assim: ah, mas é caro. Gente, caro é a gente fazer errado.
Caro é a gente se queimar com o cliente. Caro é ficar faltando um negócio, depois você ficar com a mão na cabeça e dizer assim, meu Deus do céu, eu não coloquei isso no contrato. E se der algum problema? Então, não é, a gente não vai ser bom em tudo, né? Então, foca naquilo que é bom. Mas diga, Nahara, o que que você queria falar sobre isso? Então, justamente mais ou menos isso que eu ia falar para você. Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque nós, como corretores, a gente sempre busca ter tudo, né? Entra um cliente, você, pô, aqui é uma oportunidade. Outro dia entrou um cliente que queria que eu vendesse uma cobertura dele na Vitória, e ele queria comprar uma casa aqui em Praia do Forte. E eu falei assim, puta que pariu. Opa, como que eu, que não conheço nada da Vitória, nada, nada, vou vender uma cobertura? E aí eu comecei, eu disse, não, é fora, aí ele, você não tem, ele mesmo se chateou. Eu fiz assim, olha, não é que eu não tenha capacidade para vender, eu tenho, só que eu preciso fazer parceria com outros corretores que já atuam na região, porque com certeza a carteira deles é muito melhor que a minha. Eu não tenho. Agora aqui não, aqui eu domino, aqui eu tenho e tal. Então, assim, ficou uma conversa meio atravessada, porque o que ele queria eu não estava disposta a fazer. O que ele queria realmente de coração, eu não queria fazer, porque eu sabia que isso ia. Ele, primeiro, que ele estava criando uma expectativa na venda do imóvel dele para comprar aqui. Então, ele ia achar que estaria demorando o meu papel de vender lá para adquirir aqui. Então, era uma responsabilidade surreal. E eu abri mão disso. Eu abri mão. Eu disse: olha, vamos fazer assim. Eu vou indicar esses corretores, eles vão fazer e eu vou fazer a minha parte aqui. Pronto. Acabou que já vai fazer um ano, ninguém conseguiu vender, 5 corretores conseguiu vender essa cobertura, porque a cobertura ela tem várias especificidades. Então, assim, a gente às vezes fica indo a uma cobertura de 5 milhões, mas a gente fica pensando, é uma oportunidade, mas até que ponto vale essa oportunidade, né? Então, isso me fez refletir muito sobre essa questão nichada. Eu era nichada no litoral norte inteiro. Eu hoje, se olhar, eu tenho 20 mil contatos no meu celular. Do WhatsApp, fora de contatos que não são WhatsApp, só dá uns 35 mil pessoas no meu celular. Mas você pega aqui, eu tenho um cliente, eu tenho proprietários de Lauro de Freitas até ali, Porto de Sauípe. E hoje, para mim, isso não faz mais sentido, porque eu fazia atendimento como eu atendi um cliente olhando o WhatsApp, respondendo outro cliente, recebendo outra ligação, então não tinha conexão. Tudo isso que você falou hoje para mim faz sentido. No começo não fazia e ninguém falou isso para mim. Eu vim percebendo com toda essa, com esse avanço, com toda, né, essa questão. Hoje o cliente que chega, eu não nem pego no celular para nada, porque ele quer ser atendido. As pessoas estão carentes de conversar, as pessoas eu digo, vamos ali tomar um café, quando é perto do almoço, vamos ali almoçar. Elas querem conexão, mesmo que elas não comprem com você, elas compram você, né? Tem isso, então isso é importante. Ela não pode hoje. Quantas vezes eu sou indicação, se eu digo de quem? Me fale o nome, porque eu quero agradecer. João, aí eu digo, me mande o número. Aí, às vezes, nunca comprou comigo, mas me indicou. Mas foi justamente porque eu levei para chupar um gelato da São Paulo, alguma coisa assim. Eu sempre estou. Porque as pessoas estão carentes de feição, as pessoas estão carentes de conexão. E é quando a gente fala de conexão do digital, o digital trouxe isso. A gente fica mandando link e não conecta. Hoje eu faço muitas ligações, eu ligo bastante, eu não uso pouco o WhatsApp, eu ligo muito. Mas o WhatsApp está fazendo isso, está distanciando as nossas vendas, está deixando. Aí chega o cliente que procura todo mundo no grupo para fazer a mesma, porque todo mundo tem o mesmo produto. Mas o diferencial vai ser nisso, na conexão, de como que você vai explicar, de como que você vai dizer a distância disso, daquilo, se realmente você conhece ou se você só está simplesmente colocando o imóvel aí nesse monte de canal de divulgação de imóveis. Agora, a sua pergunta é bem difícil. Era bom que todo mundo reflexiva, viu? Me fez pensar muitas coisas. É uma pergunta para refletir, porque para a gente evoluir, a gente precisa parar para pensar. Né? Eu estava ouvindo você falar aí dessa cobertura que você recusou vender. Eu já tive alguns casos assim. E aí,
último, inclusive, eu disse ao cliente, e ele me agradeceu, até hoje ele me agradece. E ele vendeu a cobertura em 3 meses. E eu não teria vendido, muito provavelmente nesse tempo, porque é o que você falou, não tenho essa carteira de cliente lá naquele local. Mas, dentre outras coisas, eu falei para ele: vamos lá. Adianta o quê? Você deixa a chave na portaria, né? Aí o cliente chega, porque assim, eu estou a 100 quilômetros de distância. Por mais que eu queira e até venha mostrar era uma cobertura também, essa cobertura a todo momento, para todo cliente que aparecer, vai chegar um momento que eu não vou dar conta de mostrar. Porque tem aquela pessoa que está aqui perto, ligou e falou: Ah, você pode me mostrar daqui a 30 minutos? Eu não vou chegar em 30 minutos. Aí ele falou assim para mim: Ah, mas a chave fica na portaria, a pessoa pode entrar e pode visitar. Mas, gente, aí eu pensei nisso que você está falando do link. Pegar uma chave na portaria e visitar um apartamento, né? Pegar um link no Google, ou seja lá onde for, e visitar virtualmente também em algum imóvel, isso qualquer pessoa pode fazer. Ninguém precisa de um corretor de imóvel para isso. Então, para que que a gente estudou? Para que que a gente faz parte de um conselho, né? A gente faz parte do Cresce. Para que que a gente fez isso tudo? Para a gente ser igual a qualquer coisa que está por aí disponível a todo momento? Então, por que que o cliente vai ter que pagar a sua comissão de corretor de imóvel, a minha comissão, se a gente se comportar igual a um link do Google, igual a um porteiro que vai entregar uma chave para a pessoa visitar o apartamento? Então, acho que é como você falou, é para pensar. E é difícil mesmo, porque às vezes a gente está precisando, porque assim. Ser corretor de imóvel independente, ou que tem imobiliário, ou que seja como eu associado, a gente sabe que eu brinco que a gente é uma eu presa solta, né? É uma empresa da gente só. Então, a gente tem que investir, a gente tem que ter cartão de visita, a gente tem que ter placa. Muitas de nós investimos em tráfego pago e tantas outras coisas. Então, a gente é uma empresa de uma pessoa só, mesmo que a gente ande em associação, em grupo, em conexões. E às vezes, e assim, às vezes a gente vende. Sempre, Deus abençoando, a gente vende todo mês, a cada 15 dias, e às vezes leva um tempo sem vender. E nessa época que a gente leva um tempo sem vender, que o dinheiro não entrou e a gente precisa continuar fazendo placa, continuar colocando tráfego pago, continuar colocando combustível no carro para fazer visita, continuar comprando uma roupinha nova para estar arrumada, como é que faz? Aí é o que eu digo. Quando você se diferencia, aí tudo acontece. Como você falou, as pessoas compram você, as pessoas às vezes não compraram nem alugaram nada com você, mas vão te indicar. Então as coisas acontecem. Tem que ter fé no processo, né? E aí, a última pergunta que eu deixo também reflexiva é: que tipo de cliente ou imóvel você sonha? Se aquela vida real, vida ideal, né? Nossa, se fosse tudo do jeito que eu sempre sonhei, eu só atenderia clientes assim, eu só venderia imóveis assim. Por que não se conectar com isso? A gente não vai viver só do mundo dos sonhos, mas se a gente não sonha, a gente não realiza, né? Então, corri pra caramba e deu certo, vai dar certinho no tempo. Então, seja corretor que inspira confiança, que cria experiências inesquecíveis e que transforma o mercado que você atua. É essa a provocação que eu quero deixar aqui, né? Porque a gente não vende imóveis, a gente cria novas formas de habitar o mundo. A gente lida com sonhos, a gente lida com famílias, com pessoas que querem mudar de vida através de uma compra ou de uma venda de um imóvel. E é isso. E aí, quem quiser aprofundar mais o assunto, quiser trocar ideia, quiser mandar cliente, quiser pedir cliente, imóvel, seja lá a conexão que for, a gente está aqui é para isso, para se conectar. Eu quero conhecer um pouco mais de cada um de vocês, a área de atuação, o tipo de imóvel que vende, porque inclusive apareceu aqui na tela. Sua reunião acabará em 10 minutos. Quem quer falar primeiro? Fala, Débora. Começar pela linha que a gente está seguindo aí. Débora atua em qual região, Débora? Abre o microfone, deixa eu ver se eu abro aqui. Você tem que abrir o microfone, Débora, tá fechado, deixa eu O ver. sorvetinho aí, do lado da câmera. Quem sabe não vai sair daqui grandes vendas, hein, Lu? Toma! Várias parcerias e grandes vendas. Vamos lá? Bora, Débora. Tá com soninho, Ô, Débora. Nara, Oi, diga obrigada, aí. viu? Vamos, vamos Eu que vamos. Você atua onde, amor? eu atuo aqui em Lauro de Freitas, né?
Principalmente aqui mais pelo centro, que eu domino mais, né? Então, meu nicho mais forte é aqui pelo centro. Locação e venda? E tentei, tem uma irmã que mora em Baçaí, tive até em Baçaí, houve uns convites para eu ir para Embaçaí para trabalhar e tal, mas eu não me identifiquei muito com esse negócio de você ir para um lugar que não conhece nada, não conhece ninguém. Aqui eu já tenho já 10 anos, já muita gente me conhece, entendeu? Já tenho muitos colegas, faço muita parceria. Aí você, de repente, mudar, porque eu já vim também, já vim de outro mercado, eu já vim de Brasília, já atuei em Brasília, atuei em Goiânia, atuei no Maranhão. Uau, E agora, por último, é que eu estou aqui em Lauro de Freitas, né? Então, mas é difícil a gente começar, né? Criar uma carteira de clientes, você recomeçar tudo do zero de novo. Aí falei com minha irmã, não, aí fui conhecer algumas amigas dela que têm imobiliárias lá, e falei, né, se houver cliente, se houver, né, demanda para lá, aí eu faço parceria com o pessoal das imobiliárias. E agora, tendo vocês, eu posso recorrer a vocês, né? é. Inclusive, Exatamente, pode Santa contar Marta comigo em com a Lu. Bahia, ela é corretora? Quem eu? Sua irmã. Não, ela é massoterapeuta, trabalha numa pousada lá. Ah, legal. E você que está em Lauro, Ó, depois eu vou falar contigo no WhatsApp. Tem uma cobertura para vender aí em Lauro. Vamos fazer essa parceria. tá certo, tá bom. Prazer. Ela, como ela trabalha na pousada, tem muito contato com muita gente e termina as pessoas conversando com ela, né? Sim, Que está em busca de algum imóvel, foi para lá para ver algum imóvel e tal. Aí, de vez em quando, ela me passa uns clientes, aí eu faço parceria. muito bom, muito bom. Vamos fazer essas parcerias, sim. Prazer te conhecer. Quero ouvir agora a Noélia, que a gente tem pouco tempo. Igualmente, Que, poxa, a gente devia ter pra, a noite toda. com certeza, foi muito boa a sua ministração, sua palestra. Muito obrigada. É de coração, é para todos nós. Agrega, é bom a gente estar sempre agregando, né? Mais valores. Eu dou muito valor também. Por mais que o mundo esteja digitalizado, que tenha a inteligência artificial, mas eu ainda valorizo muito mesmo o contato com a pessoa, o visual, o toque, como é que fala? Ter aquela intimidade, ter um pouquinho de intimidade com o seu cliente, conhecer um pouquinho o seu cliente, entendeu? Porque você conhecendo ele, mesmo que seja superficial, mas você conhecendo um pouquinho ele, fica mais fácil de você descobrir o perfil do imóvel que ele está buscando. É verdade. Então eu gosto muito desse contato também, pessoal com o cliente, de estar ligando, de estar conversando, entendeu? Eu não gosto muito desse negócio de estar só mandando zap e vamos embora e já vamos ver, já vamos visitar e aquele corre-corre. Eu não sou assim, não. Eu sou mais, meu atendimento é mais personalizado. O povo diz que eu perco tempo demais com o cliente, mas os clientes que eu vendo sempre me recomendam, sempre quando precisa de alguma coisa, voltam de novo a me procurar, me indicam para outras pessoas. Então, eu acho que eu não tenho por que mudar minha forma de atendimento. Com certeza, a gente vai agregando, mas a essência da gente, ela tem que ser mantida, né? Com certeza. E, Navélia, será que Pois é. quer falar um pouquinho? Estou vendo a fotinha aqui. Quem mais que está aqui? Deixa eu ver. Estou falando, olha, que tá na ordem aqui.
Débora abriu a câmera, maravilhosa, deu a contribuição dela, muito legal. Noélia, Mira, Mariana, levanta a mão aí, abre o microfone. Tem iPhone André agora. também. É, o André também, falar atuação, gente. Vamos nos conectar. Tá acabando o tempo da reunião. O Zoom tem isso, né? Ele bota o tempo e quando acabar, acabou. Então, Acabou. abre o microfone, porque a gente pode se conectar, que eu e a Débora, a gente já vai falar sobre essa cobertura lá em lá. Quando tiver cliente pro lado de cá, ela já vai passar aqui para narrar e para mim. E é isso, gente. A gente tem que aproveitar para se conectar. Bom, visto que ninguém levantou a mão, eu acho que também tem gente que não gosta muito de aparecer em câmera, essas coisas a gente entende, mas o Zap está aí para a gente se conectar. Eu tenho uma cafeteria aqui em Maceió do Pior, vai ser um prazer receber quem quiser vir aqui, puder ter uma tarde legal, até a noite, enfim, de dia a gente não abre, porque de dia o pessoal está na praia. E eu estou vendendo os imóveis, mas foi muito uma honra, Nahara, receber esse convite, estar com vocês aqui de última hora, sala cheia. Agradeço o tempo de vocês. Espero ter deixado a formiguinha aí na cabeça, né, pensando nessas Certeza. provocações e que a gente possa continuar conectados, continuar se ajudando. E eu estou à disposição, espero conhecer um pouco mais de vocês. Quem sabe a gente faz um Lu, por favor. especial. Exatamente. Não, vai, com certeza vai. Isso aí não tem jeito. Lu, coloca essas perguntas lá no nosso grupo, por favor. Eu vou mandar essa apresentaçãozinha que eu fiz agora lá. Que aí tá tudinho lá. Tem também meus Tá contatos, bom, então. que já tem lá o WhatsApp, mas tem também o Instagram, o LinkedIn. Pode botar propaganda do seu café também, tá, gata? Ah, vou colocar, vou colocar. E vou esperar vocês aqui. Vamos fazer parceria nos imóveis que tem pro lado de cá também. Um beijão, boa noite. Fiquem Vamos com sim. Deus. Beijo, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.